Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que habitas nas alturas celestiais, nesse momento nós estamos em prontidão para reverenciarmos o Teu santo nome, agradecidos pelo dia que passou, agradecidos pela oportunidade de rendermos a Ti a honra, a glória e o louvor em reconhecimento, porque o Senhor é o único Deus e é o Senhor de nossas vidas. Nós te pedimos o perdão de nossos pecados. Nós te pedimos que nos ilumines ao meditarmos na Tua santa palavra e que nos envies instruções suficientes para nos guiar no caminho, na senda que nos conduz às regiões celestiais. Nos abençoes, ó Pai. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O título da nossa meditação é Divirta-se com seus filhos. E o nosso verso para meditar está em Salmo 127, de 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Filhos, herança do Senhor. Quanta responsabilidade! Como pais, somos fiéis depositários a quem Deus confia o zelo da sua herança. Isto entendido, então vem a óbvia conclusão. Os filhos não nos pertencem e deles devemos prestar contas diante de nosso Deus Criador. O curioso é que nos últimos dias ninguém conseguirá salvar filhos ou filhas, mas cada um procurará salvar a sua própria alma. Então nossa responsabilidade como pais aumenta numa proporção muito grande, mesmo porque Deus espera a devolução de sua propriedade como seu galardão. Se no passado os filhos eram como flechas nas mãos de um homem poderoso, hoje os filhos são como flechas supersônicas, ultrapassando em muito tudo o que tivemos ou fomos no passado ainda recente. Deus nos abençoe e nos complete em sabedoria, para que possamos ser achados fiéis nesse legado que nos foi confiado. Certo pai contou que quando os seus filhos eram pequenos, eles adoravam ter a noite da família. Eles traziam seus colchões para o quarto do casal e dormiam no chão. Mas de vez em quando, eles tinham uma super noite da família. Esta era a noite em que todos dormiam no chão da sala, sem colchões. Não havia nenhuma razão lógica para que 4 pessoas com ótimas camas dormissem no chão, exceto que fazer isto era divertido. Certa vez, durante uma palestra sobre vida familiar, ele descreveu com mais detalhes a supernoite da família. Era fantástico. Nós nos deitávamos no escuro em frente à lareira, ouvindo fitas com histórias e bebendo muito chocolate quentinho. Quando ele terminou de falar, já sabia que estava em maus lençóis ao ver uma senhora caminhando em sua direção. Ele já havia falado em público o suficiente para reconhecer que aquele tipo de olhar era muito penetrante e ele reconhecia aquele olhar a uma quadra de distância. Ela o puxou para o canto e perguntou: "Você acha certo incentivar as crianças a tomarem chocolate antes de dormir? Seus dentes não vão estragar?" Esta é uma desmancha-prazeres em ação. Algumas pessoas não podem farejar um pouco de divertimento sem declarar guerra à chamada imaturidade. É claro que não foi satisfatória a explicação de que as crianças escovavam os dentes depois da bagunça.
As crianças adoram as pessoas que têm tempo não apenas para ensiná-las, mas também para divertirem-se com elas. Eu gostaria de desafiá-los a surpreender seus filhos. Um pai que queria economizar luz na sua casa já havia ameaçado seus filhos várias vezes e de várias maneiras, sem ter sucesso, pois eles continuavam deixando as luzes acesas. Até que um dia ele fez um cartaz com o nome de cada membro da família e colocou na parede. Cada vez que uma pessoa apagava uma lâmpada que outro deixara acesa, ganhava um X. Após uma semana, quem possuísse mais X ganhava 5 pontos. E o jogo começava de novo. Quando alguém atingia 30 pontos, ganhava um prêmio. Meses depois, bastava deixar uma luz acesa por 5 segundos para que alguém viesse correndo apagá-la. A casa ficou mergulhada na escuridão. Todos estavam com medo de usar a eletricidade. Eu sei o que vocês estão pensando, que isso durou pouco tempo. É verdade, mas eu sei que daqui a uns 10 ou mais anos, quando alguém falar sobre economizar energia com esses filhos, eles dirão: bem, meu pai era doido. Você nunca vai imaginar o que ele nos fazia fazer. E eles vão rir novamente, lembrando daquele tempo e lembrando com saudades. Raramente o divertimento é uma coisa cara. Divertimento é montar uma barraca no fundo do quintal e dormir lá com os filhos. É ir ao parque ou zoológico durante a semana, ou dizer quando se está no trânsito: o próximo carro que nós ultrapassarmos vai estar sendo dirigido pelo tipo de homem com quem a Maria vai casar. Diga o nome dos filhos. Coloque nessa história. Ao se aproximar do carro, todos procurarão ver o ou a motorista. As crianças certamente vão gargalhar com histeria e você terá que procurar manter a compostura. É claro que existem perigos potenciais em todos esses exemplos. Você poderia pegar pneumonia dormindo no quintal? Ou nós sabemos que dormir tarde durante a semana de atividades escolares não é bom? Também aquele homem no carro poderia não gostar da brincadeira e anotar a placa do seu carro. Mas provavelmente vale a pena, pelo menos de vez em quando, só pelas gargalhadas que a família dará junto. Chegará o dia em que você terá que chorar com eles. Eles poderão ter 13 ou 33 anos e vocês colocarão os braços ao redor um do outro e passarão juntos pelas crises da vida. Não há lar imune a este tipo de experiência, mas a vida familiar precisa ser como uma tapeçaria, entrelaçando tempos difíceis com momentos de riso incontrolável e de alegria e felicidade. Quando eles eram pequenos, você fazia cócega neles para fazê-los rir. Nunca pare. Tendo oportunidade, faça seus filhos sorrirem, não porque ganharam o presente de Natal que desejavam, mas porque vocês viveram juntos uma situação engraçada e feliz. Procure alguma outra criança que não teve a bênção de ter pais como vocês o são e riam um pouco com elas. Elas gostariam de ter um pai. Elas também gostariam de dormir no quintal ou, quem sabe, na sala. Que Deus nos abençoe. Que nós nunca nos esqueçamos de que esses momentos felizes ficarão eternamente na mente de nossos filhos e que com certeza contribuirão para a salvação de cada um deles. Que o Senhor nos abençoe. É o nosso desejo, a nossa oração. Paizinho querido, Pai de amor, como é gostoso pensarmos na alegria que nós podemos proporcionar aos nossos filhos de tal forma que eles sejam felizes. Ajuda-nos a encontrarmos momentos alegres dos quais eles se recordarão no futuro, olhando para trás com saudades. Quando eu era ainda novo, quando eu tive meu filho mais velho e o segundo filho,
Eu gostava de escolher uma área com mata baixa, que tivesse caminhos, para nós brincarmos de caminhar no meio do mato. E foi muito gostoso, foi muito bom. Ainda hoje, 40 e tantos anos depois, eles ainda falam daqueles momentos com saudades. Então, Senhor Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, a procurarmos a felicidade dos nossos filhos, para confirmá-los nos teus braços e um dia podermos devolvê-los para ti, sãos e salvos. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.